Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para a gente entender melhor a responsabilidade civil, vamos dividir o tema em 3 blocos. No primeiro bloco, a gente vai conversar sobre os fundamentos da responsabilidade civil, a diferença entre responsabilidade objetiva e subjetiva, e eu vou te dar alguns exemplos do dia a dia que facilitam muito a compreensão. Então, vamos começar do começo. O que é responsabilidade civil? É basicamente a obrigação de reparar um dano que você causa a outra pessoa. Esse dano pode ser material, como quando alguém estraga o carro do vizinho, ou moral, quando causa sofrimento ou humilhação a alguém. A ideia principal é simples: ninguém pode prejudicar outra pessoa sem ter que reparar o prejuízo. Agora, vamos falar sobre responsabilidade subjetiva e objetiva, porque isso sempre aparece em concurso e costuma gerar confusão. A responsabilidade subjetiva está ligada à ideia de culpa, ou seja, para alguém ser responsabilizado é preciso provar que houve dolo, que é quando a pessoa age de propósito, ou culpa, que envolve negligência, imprudência ou falta de habilidade. Pensa comigo, você está dirigindo e, sem prestar atenção, bate em um poste e danifica o carro do vizinho. Quem vai responder por isso é você, porque houve negligência. Aqui a gente precisa mostrar que a pessoa poderia ter evitado o dano se tivesse agido com cuidado. Já a responsabilidade objetiva funciona de outro jeito. Ela independe de culpa. Em alguns casos, a lei entende que quem exerce determinada atividade precisa responder pelos danos mesmo sem ter feito nada errado. Um exemplo do dia a dia. Imagine uma empresa de transporte público. Se um passageiro se machuca dentro do ônibus por um problema do veículo, a empresa tem que reparar o dano, mesmo que tenha tomado todos os cuidados possíveis. Isso existe para proteger a vítima e garantir que ela seja indenizada rapidamente. E falando em dano, vale a pena a gente diferenciar dano material e dano moral. O dano material é mais fácil de visualizar: quebra de objetos, gastos com conserto, despesas médicas. Já o dano moral é mais subjetivo. Ele acontece quando alguém sofre dor, humilhação ou constrangimento por causa de outra pessoa. Por exemplo, se alguém tem seu nome exposto nas redes sociais injustamente como responsável por um erro que não cometeu, isso gera sofrimento e dá direito a uma indenização. Outro ponto que aparece bastante é a diferença entre culpa e negligência. A culpa é um conceito amplo que envolve tanto a negligência, que é deixar de fazer algo que deveria ser feito, quanto a imprudência, que é agir sem cuidado, e a imperícia, que é a falta de habilidade ou conhecimento técnico. Um exemplo simples do dia a dia: uma criança quebra o vaso da vizinha porque estava correndo dentro de casa sem supervisão. Aqui, a análise vai considerar se havia cuidado ou se poderia ter sido evitado. No próximo bloco, a gente vai falar sobre as excludentes de responsabilidade, ou seja, situações em que, mesmo havendo um dano, a pessoa pode não ser responsabilizada. E, claro, vamos trazer mais exemplos do dia a dia para fixar bem a matéria. No nosso segundo bloco sobre responsabilidade civil, vamos continuar a conversa e falar sobre as situações em que alguém pode não ser responsabilizado, mesmo que o dano tenha acontecido. Lembra do que a gente viu no bloco anterior, sobre a obrigação de reparar um prejuízo causado a outra pessoa? Pois é, nem sempre isso vai acontecer. A lei prevê algumas exceções, que chamamos de excludentes de responsabilidade. A primeira que vamos ver é o caso fortuito e a força maior. Sabe quando acontece algo totalmente inesperado e fora do controle de qualquer pessoa, e isso causa um prejuízo? Por exemplo, imagine que uma árvore cai sobre o carro de alguém durante um vendaval muito forte. Nesse caso, ninguém vai ser responsabilizado, porque não havia como prever ou evitar o ocorrido. A situação foge totalmente do controle de quem poderia reparar o dano. Outra excludente importante é a culpa exclusiva da vítima. Isso acontece quando a própria pessoa prejudicada contribui para que o dano aconteça. Pensa assim: alguém atravessa a rua fora da faixa e é atropelado. Mesmo que o motorista tivesse alguma responsabilidade, se ficar claro que o principal fator foi a imprudência do pedestre, a responsabilidade do motorista pode ser reduzida ou até excluída. Consegue visualizar essa situação?
É bem comum no dia a dia. Tem também a responsabilidade concorrente, que acontece quando tanto o causador do dano quanto a vítima contribuem para o resultado. Por exemplo, um pedestre atravessa fora da faixa e o motorista está acima da velocidade permitida. Nesse caso, ambos tiveram culpa, então a indenização pode ser dividida entre eles de acordo com o grau de responsabilidade de cada um. É a lei tentando equilibrar as situações, porque nem sempre o prejuízo é culpa de apenas uma pessoa. Agora, vamos falar sobre a reparação do dano, que é o objetivo principal da responsabilidade civil. A ideia é colocar a vítima na situação em que estaria se o dano não tivesse acontecido. Para o dano material, isso significa reparar financeiramente, pagar conserto de carro, despesas médicas ou a perda de um bem. Já o dano moral é diferente, porque envolve sofrimento, constrangimento ou humilhação. Aqui não existe um valor fixo. O juiz analisa a gravidade do dano e as condições da vítima e de quem causou o dano. E ainda sobre culpa e negligência, vamos pensar em uma situação prática. Você contrata alguém para consertar uma máquina e ele não segue as instruções corretamente, causando um acidente. Nesse caso, a culpa está clara, porque faltou cuidado. Mas se o acidente fosse causado por um defeito da própria máquina, que ninguém poderia prever, essa pessoa poderia não ser responsabilizada. Entender essa diferença é essencial, porque é justamente assim que a lei aplica a responsabilidade civil. Por fim, vale lembrar que a responsabilidade civil também tem um papel preventivo. Quando as pessoas sabem que podem ser responsabilizadas por um erro, elas tendem a agir com mais cuidado no dia a dia. É como usar cinto de segurança ou dirigir dentro da velocidade permitida. Existe uma responsabilidade legal que nos incentiva a proteger os outros e a nós mesmos. No próximo bloco, vamos finalizar nosso estudo sobre responsabilidade civil. Vamos fazer um resumo, trazer exemplos finais e conectar tudo com o dia a dia de forma que fique fácil de lembrar para a prova. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco sobre responsabilidade civil. E agora vamos fechar o tema, resumir os pontos mais importantes e trazer exemplos finais para que tudo fique bem claro na sua memória. Lembra que no início falamos que responsabilidade civil é a obrigação de reparar um dano que alguém causa a outra pessoa? Esse dano pode ser material, como um prejuízo financeiro ou um objeto quebrado, ou moral, quando alguém sofre dor, humilhação ou constrangimento. A ideia principal é que a reparação deve colocar a vítima na situação em que estaria se o dano não tivesse acontecido. Também vimos a diferença entre responsabilidade subjetiva e objetiva. A subjetiva depende de culpa, ou seja, é preciso provar que houve dolo ou negligência. Por exemplo, se você, sem querer, derruba e quebra o celular de um amigo por descuido, você vai ter que responder por isso porque agiu com negligência. A responsabilidade objetiva, por outro lado, independe de culpa. Ela é aplicada em situações em que a lei entende que, por exercer determinada atividade, a pessoa ou a empresa deve reparar o dano, mesmo que tenha tomado todos os cuidados. Um exemplo do dia a dia é uma empresa de transporte público. Se um passageiro se machuca dentro do ônibus por um problema do veículo, a empresa responde pelo dano, mesmo que não tenha feito nada errado. Isso garante proteção rápida à vítima. Também falamos sobre culpa, negligência, imprudência e imperícia. São formas de avaliar a responsabilidade de quem causou o dano. Pensa em um exemplo simples. Você contrata alguém para consertar a fiação da sua casa e a pessoa erra, causando um curto-circuito que danifica equipamentos. Aqui, a lei vai analisar se houve imperícia ou negligência para definir quem é responsável. E essas situações aparecem o tempo todo no nosso dia a dia, no trabalho, em casa e até no trânsito. Depois, vimos as excludentes de responsabilidade. São situações em que, mesmo havendo um dano, a pessoa pode não ser responsabilizada. Entre elas estão o caso fortuito e a força maior, quando algo totalmente inesperado acontece. A culpa exclusiva da vítima,
quando a própria pessoa contribui para o dano, e a responsabilidade concorrente, quando tanto quem causou o dano quanto a vítima tem participação no resultado. Um exemplo cotidiano: um pedestre atravessa fora da faixa e é atropelado por um carro que estava acima da velocidade permitida. Nesse caso, ambos tiveram culpa, então a indenização pode ser dividida de forma proporcional. E não podemos esquecer que a responsabilidade civil não serve apenas para punir, ela também tem um papel preventivo. Saber que podemos ser responsabilizados por um erro faz com que tenhamos mais cuidado no dia a dia. É como usar o cinto de segurança ou dirigir dentro da velocidade permitida. A lei nos incentiva a proteger os outros e a nós mesmos. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo! Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.